Você teria coragem de esconder um filho? E se o homem que você amou mandasse você abortar? E se com lágrimas nos olhos você partisse em silêncio para proteger seu bebê? Agora imagine, o reencontro acontece 8 meses depois, e ele vê que você não obedeceu. Essa história é sobre uma mulher que escolheu a vida, e um homem que só percebeu o valor dela quando já era tarde. Ou será que não era? Comente. Você teria coragem de criar um filho sozinha? Curta se você acredita que o amor de mãe supera tudo. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. Compartilhe com alguém que já teve que fazer uma escolha impossível. O aroma do uísque escocês ainda pairava no ar quando Helena fechou os olhos, tentando encontrar coragem nas palavras que precisava dizer. O quarto presidencial do Hotel Intercontinental respirava luxo. Cortinas de seda dourada, tapetes persas autênticos, uma vista panorâmica de São Paulo que custava mais por noite do que ela ganhava em 3 meses. Mas nada daquilo importava agora. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto observava Leonardo Fontes ajustar os punhos da camisa italiana, cada movimento dele exalando a autoridade fria de quem comandava impérios financeiros. Preciso te contar uma coisa. Sua voz saiu mais frágil do que pretendia, quase um sussurro que se perdeu entre o murmúrio distante do trânsito lá embaixo. Leonardo nem se virou. Continuou de costas, admirando as luzes da cidade através do vidro blindado, as mãos entrelaçadas atrás do corpo numa postura que ela já conhecia bem. Era assim que ele ficava quando se preparava para tomar decisões que mudariam vidas. O reflexo dele no vidro mostrava uma expressão neutra, quase robótica, como se estivesse prestes a demitir um funcionário ou cancelar um contrato milionário. "Estou ouvindo", ele murmurou, mas o tom gelado já denunciava que sua mente estava em outro lugar, provavelmente calculando os números da fusão com a empresa alemã que consumia suas noites há semanas. Helena respirou fundo, sentindo o perfume amadeirado dele, misturado ao aroma das rosas brancas que sempre decoravam aquele quarto. Suas pernas bambearam ligeiramente, e ela se apoiou na beirada da cama king size, os dedos afundando no tecido aveludado do edredom que custava uma fortuna. O silêncio se esticou entre eles como uma corda prestes a se romper, preenchido apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e pelo barulho ritmado do próprio coração dela. "Leonardo", ela chamou novamente, a voz carregada de uma urgência que finalmente o fez se virar. Quando os olhos castanhos dele encontraram os dela, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo predatório naquele olhar. Uma frieza calculista que ela raramente via fora das salas de reunião. Era o olhar do CEO Leonardo Fontes, não do homem que a beijava com paixão desesperada nas madrugadas daqueles últimos 8 meses. "Eu estou grávida." As palavras saíram num jato, cortando o ar como uma lâmina afiada. O efeito foi instantâneo. O rosto de Leonardo se transformou numa máscara de pedra, os músculos da mandíbula se contraindo visivelmente. Ele piscou uma vez, 2, como se processasse uma informação em código que precisava ser decodificada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais pesado que o mármore das paredes. "Quanto tempo?" A pergunta veio mecânica, desprovida de qualquer emoção. 6 semanas. Leonardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, uma mania que ela achava charmosa, mas que agora parecia um gesto de puro desespero. Ele se afastou da janela com passos medidos, cada pisada ecoando no piso de mármore como batidas de um martelo judicial. Parou diante do bar particular, serviu-se de uma dose generosa de uísque e a bebeu de um gole só, o líquido âmbar descendo por sua garganta num movimento que ela observou hipnotizada. "Isso não pode acontecer agora, Helena."
ele disse finalmente, depositando o copo de cristal sobre o balcão com um ruído seco que soou como uma sentença. Não desse jeito. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Ela sentiu o sabor metálico do medo na boca, misturado com a náusea matinal que a perseguia há dias. Suas mãos instintivamente se moveram para o ventre, ainda plano, num gesto protetor que passou despercebido por Leonardo. Como assim não pode? Ela conseguiu perguntar, embora sua voz tremesse como folhas ao vento. Leonardo se aproximou da mesa de centro, abriu uma gaveta discreta e retirou um envelope grosso. O papel era creme, de gramatura pesada, com o brasão dourado de seu banco particular no canto superior. Ele o estendeu para ela com a mesma frieza com que assinaria um cheque ou autorizaria uma transferência bancária. Resolva isso, disse simplesmente, como se estivesse pedindo para ela cancelar uma reunião ou remarcar um jantar. Helena olhou para o envelope sem pegá-lo, como se fosse uma cobra venenosa prestes a dar o bote. Através do papel translúcido, podia ver o volume das notas, certamente mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Mas o que a aterrorizava não era a quantia, era a frieza absoluta com que ele a oferecia, como se estivesse comprando sua alma. Você está me pagando para... Ela não conseguiu terminar a frase. Para resolver um problema, ele completou, a voz cortante como gelo. Discretamente, rapidamente, Helena finalmente pegou o envelope. Não porque concordava, mas porque suas mãos pareciam ter vontade própria. O papel estava quente pelo contato com as mãos dele, e ela podia sentir a textura das notas através do envelope. Havia algo obsceno naquele peso, naquela facilidade com que ele resolvia o que considerava inconvenientes. E se eu disser não? Ela sussurrou, já sabendo a resposta. Leonardo a encarou com aqueles olhos que um dia a fizeram sentir-se a mulher mais desejada do mundo, mas que agora pareciam 2 pedaços de âmbar gelado. Então você estará sozinha. A frieza daquelas 4 palavras ecoou pelo quarto luxuoso como um eco em um túmulo. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se sentar na beira da cama para não desmaiar. O mundo parecia girar ao seu redor. As luzes da cidade lá fora se transformaram em borrões dourados. O cheiro das rosas se tornou enjoativo, e o som do próprio coração, batendo em seus ouvidos, abafou todos os outros ruídos. 8 meses, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. 8 meses juntos. E é assim que termina. Leonardo não respondeu. Voltou para a janela, as mãos novamente entrelaçadas nas costas, como se a conversa já tivesse terminado. Mas Helena podia ver o reflexo dele no vidro, e havia algo ali, uma rachadura quase imperceptível na máscara fria, um tremor nos lábios que ele tentava controlar. Helena se levantou lentamente, guardando o envelope na bolsa sem olhar para ele novamente. Seus passos foram silenciosos sobre o tapete persa enquanto se dirigia à porta. Mas antes de colocar a mão na maçaneta dourada, ela se virou uma última vez. Eu vou embora, Leonardo, disse, a voz agora firme apesar das lágrimas que ameaçavam brotar. Mas não vou matar meu filho. A porta se fechou com um clique suave, mas o eco daquelas palavras permaneceu no quarto por muito tempo depois que ela se foi. O despertador digital piscava 5h47 da manhã, quando Helena abriu os olhos no quartinho apertado da pensão Santa Terezinha. O colchão rangeu suavemente enquanto ela se ajeitava. Uma sinfonia matinal que se tornara familiar nos últimos 8 meses. Através da janela minúscula, os primeiros raios de sol filtravam-se entre as cortinas desbotadas, criando listras douradas na parede descascada que ela havia aprendido a chamar de lar.
Suas mãos deslizaram instintivamente para o ventre arredondado, agora impossível de esconder sob qualquer roupa. O bebê se mexeu, um movimento suave que a fez sorrir pela primeira vez naquela manhã. Era uma sensação indescritível, como bolhas de sabão dançando dentro dela, como se uma pequena criatura mágica estivesse brincando em seu mundo secreto. "Bom dia, meu amor", sussurrou, acariciando a barriga por cima da camisola surrada. "A mamãe já está acordada. Você dormiu bem?" O cheiro de café barato e pão amanhecido subia pelas tábuas do assoalho, misturando-se ao aroma de sabão em pó que impregnava suas roupas lavadas no tanquinho do corredor. Era um perfume completamente diferente daquele mundo de luxo que deixara para trás. Não havia mais o aroma amadeirado de perfumes importados ou o cheiro de couro italiano dos bancos do Porsche de Leonardo. Aqui, tudo cheirava a simplicidade honesta, a suor trabalhado, a sonhos modestos construídos centavo por centavo. Helena se levantou devagar, sentindo o peso extra que carregava. Seus pés descalços tocaram o piso frio de cimento queimado, e ela caminhou até a pequena pia no canto do quarto. A água gelada escorreu por seu rosto, acordando-a completamente para mais um dia de trabalho na oficina de costura da dona Eulália. Enquanto se vestia, escolhendo uma das 3 blusas largas que possuía, Helena olhou-se no espelho rachado pregado na parede. A mulher que a encarava de volta era diferente daquela que frequentava jantares em restaurantes 5 estrelas. Seu cabelo castanho, antes sempre impecável em salões caros, agora caía em ondas naturais pelos ombros. Sua pele, sem os cremes importados, tinha ganhado uma coloração mais saudável, beijada pelo sol que tomava na pequena área de serviço da pensão. E seus olhos... seus olhos tinham algo novo, uma determinação feroz que não existia antes. "Nós vamos ficar bem", disse para o reflexo, ajeitando a blusa sobre a barriga. "Não precisamos de ninguém, né, meu amor?" O bebê respondeu com uma série de chutinhos que a fizeram rir baixinho. Era como se ele concordasse com ela, como se fosse seu pequeno cúmplice nessa jornada de recomeço. O café da manhã foi o mesmo de sempre. Pão francês, amanhecido, mergulhado no café com leite, adoçado com açúcar cristal. Dona Marlene, a proprietária da pensão, uma mulher de 60 anos com cabelos pintados de loiro e um coração maior que o Brasil, já estava na cozinha comum quando Helena desceu. "Bom dia, minha filha", disse a mulher, mexendo uma panela fumegante no fogão antigo. "Como foi a noite? O pequeno deixou você dormir?" "Dormimos bem, obrigada", Helena respondeu, servindo-se do café quentinho. O líquido escuro deslizou pela garganta, aquecendo-a por dentro. "E a senhora? Como está a dor nas costas?" Era assim todos os dias. Pequenas conversas, pequenos cuidados mútuos. Uma família improvisada de pessoas que a vida havia colocado no mesmo lugar por circunstâncias diversas. Havia o seu João, aposentado que criava canários no quintal. A Cida, que limpava casas e sonhava em abrir uma lanchonete. E o Pedrinho, estudante de direito que trabalhava como entregador de comida para pagar a faculdade. Cada um carregava sua história, seus sonhos, suas pequenas lutas diárias. O trajeto até a oficina de costura levava 20 minutos a pé, e Helena havia aprendido a apreciar essa caminhada matinal. Suas mãos acariciavam a barriga enquanto observava a cidade acordar. Comerciantes abrindo suas portas, crianças uniformizadas correndo para a escola, senhoras varrendo suas calçadas. Era um balé urbano simples, mas cheio de vida verdadeira. Na oficina, o cheiro de tecido novo e óleo de máquina de costura a recebeu como um abraço familiar. Dona Eulália, uma italiana de 70 anos que costurava desde os 12, já estava debruçada sobre uma máquina antiga, seus dedos dançando sobre o tecido com a precisão de uma concertista. "Chegou, minha cara", disse sem levantar os olhos do trabalho. "Tenho uma encomenda grande hoje, vestidos para casamento",
Tem que ficar pronto até sexta. Helena sorriu, amarrando o avental sobre a barriga. Trabalhar com as mãos havia se tornado uma terapia inesperada. Cada ponto, cada costura, cada peça finalizada era uma pequena vitória, uma prova de que podia criar beleza e sustento com seus próprios esforços. As horas passaram em um ritmo mediativo. O barulho ritmado das máquinas de costura criava uma música industrial hipnótica, pontuada pelas conversas em português misturado com italiano de Dona Eulália e pelos movimentos do bebê que pareciam acompanhar o compasso do trabalho. Durante a pausa do almoço, Helena se sentou na pequena área externa da oficina, debaixo de uma parreira que Dona Eulália plantara décadas atrás. Comeu seu sanduíche de mortadela enquanto observava as folhas verdes dançarem com a brisa morna. O bebê estava particularmente ativo, mexendo-se tanto que ela podia ver pequenas ondulações movendo-se pela blusa. "Você está com fome também?" perguntou, rindo baixinho. "Ou só quer brincar?" Foi então que aconteceu. Um movimento diferente, mais forte, mais definido. Helena levou a mão ao local e sentiu claramente o contorno de um pezinho minúsculo pressionando contra sua pele. Por um momento, o mundo parou. Ali, naquele quintal simples, debaixo de uma parreira comum, ela experimentou um momento de pura magia. Lágrimas de felicidade rolaram por seu rosto enquanto ela segurava aquele pequeno pé através da pele. Era real, era seu, era deles. Naquele instante, soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa. "Oi, meu amor", sussurrou, a voz embargada de emoção. "Mamãe está aqui. Sempre vou estar aqui." A tarde na oficina passou voando. Helena terminou 3 vestidos, cada um com um cuidado especial, como se estivesse costurando esperanças e sonhos, junto com as linhas coloridas. Dona Eulália observava seu trabalho com aprovação, murmurando elogios em italiano que ela já havia aprendido a reconhecer. Quando o relógio marcou 6 horas, Helena guardou seus pertences e se despediu da patroa. O caminho de volta para a pensão era sempre mais lento. Seus pés doíam, suas costas reclamavam do peso extra, mas seu coração estava leve. Parou no mercadinho do seu Antônio para comprar os ingredientes do jantar. O homem, que a conhecia há meses, sempre separava as frutas mais maduras e doces para ela, dizendo que grávida precisava comer bem. Eram pequenos gestos de bondade que aqueciam sua alma de uma forma que todo o luxo do mundo nunca conseguira. De volta ao quartinho, Helena preparou um jantar simples: arroz, feijão, um ovo frito e salada de tomate. Comeu devagar, saboreando cada garfada, conversando com o bebê sobre o dia que tiveram. "Hoje você brincou muito na barriga da mamãe", disse, acariciando o ventre. "Parece que gostou da música das máquinas de costura. Quem sabe você não vai ser artista também?" Depois do jantar, Helena se sentou na única cadeira do quarto, sob a luz amarelada da lâmpada de 40 watts, e pegou o tricô que estava fazendo. Era um casaquinho pequenino, em lã azul claro, ponto por ponto tecido com amor infinito. Suas mãos, que um dia só conheceram manicures perfeitas e cremes hidratantes caros, agora tinham calos de trabalho e pequenos cortes de agulha, mas nunca se sentiram mais produtivas. "Olha só, meu amor", mostrou o casaquinho para a barriga. "Tá ficando lindo, né? Mamãe tá fazendo com todo o carinho do mundo." O bebê se mexeu, como se aprovasse o trabalho, e Helena sorriu. Eram nesses momentos, na solidão tranquila do seu quartinho, que sentia uma paz profunda que nunca experimentara antes. Não havia pressão, não havia expectativas impossíveis, não havia ninguém pedindo para ela ser alguém que não era. Quando o casaquinho começou a pesar em suas mãos, Helena o guardou cuidadosamente na gaveta onde mantinha todas as roupinhas que estava fazendo. Havia bodes, meias minúsculas, toucas delicadas, um enxoval inteiro criado com suas próprias mãos e todo o amor que cabia em seu coração.
Antes de dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, e fez sua oração silenciosa de todas as noites. Não pedia riqueza ou luxo, pedia apenas força para ser a mãe que seu filho merecia, saúde para ambos, e que tudo desse certo no parto que se aproximava. "Não sei se você me ouve, meu amor", sussurrou para o bebê, "mas quero que saiba que você foi desejado desde o primeiro momento. Pode ser que não tenha sido planejado, pode ser que tenha chegado numa hora complicada, mas você é amado. Mais amado do que qualquer criança neste mundo." O bebê respondeu com um movimento suave, como se estivesse se aconchegando para dormir também. Helena sorriu, puxou a coberta simples até o pescoço e fechou os olhos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo noturno, mas ali, naquele quartinho humilde, mãe e filho descansavam em paz absoluta, unidos por um amor que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. O ar-condicionado do supermercado Pão de Açúcar zumbia suavemente, enquanto Helena empurrava o carrinho pelas corredeiras refrigeradas. Suas costas protestavam contra o peso da barriga de 8 meses, mas ela havia aprendido a ignorar os pequenos desconfortos. A lista de compras, escrita em sua letra caprichada numa folha de caderno escolar, balançava presos ao carrinho: leite, pão integral, bananas, frango para a sopa que faria para a semana. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao aroma doce das frutas maduras, enquanto ela caminhava lentamente entre as prateleiras. Seus dedos corriam pela superfície lisa das embalagens, calculando mentalmente cada centavo gasto. O dinheiro da costura rendia exatamente o suficiente para viver com dignidade, sem luxos, mas com tudo o que precisava. Com licença", murmurou para uma senhora que bloqueava o corredor dos cereais, e a mulher se afastou com um sorriso gentil, olhando carinhosamente para sua barriga. Era assim em todos os lugares agora. Olhares curiosos, mas bondosos, sorrisos de aprovação, pequenos gestos de cortesia que a sociedade reserva às grávidas. Helena havia aprendido a aceitar essa atenção especial com graça, retribuindo os sorrisos e agradecendo pelas portas abertas e lugares cedidos no ônibus. Na seção de produtos para bebês, ela parou diante das fraldas descartáveis. Eram caras demais para seu orçamento apertado, mas ela havia prometido a si mesma que compraria pelo menos um pacote pequeno para os primeiros dias. O bebê merecia começar a vida com conforto, mesmo que fosse por pouco tempo. Agachou-se com cuidado para pegar o pacote na prateleira de baixo, sentindo o peso familiar do filho que se mexia inquieto em sua barriga. O movimento súbito fez seus joelhos protestarem, e ela precisou se apoiar na prateleira para não perder o equilíbrio. Grávidas de 8 meses não foram feitas para se abaixar, pensou com um sorriso irônico. Quando finalmente conseguiu se levantar, segurando o pacote de fraldas contra o peito, seu mundo parou completamente. Do outro lado do corredor, parado como uma estátua de mármore entre as mamadeiras e chupetas, estava Leonardo Fontes. O sangue de Helena gelou nas veias. Por um momento achou que estava sonhando, que sua mente cansada havia conjurado uma visão do passado. Mas não. Era ele mesmo, vestido com um terno cinza impecável que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Os cabelos grisalhos nas têmporas perfeitamente cortados, aqueles olhos castanhos que uma vez a fizeram sentir-se a mulher mais desejada do mundo. O pacote de fraldas escorregou de suas mãos, caindo no chão com um ruído seco que ecoou pelo corredor silencioso. Leonardo não se moveu, apenas a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Surpresa, choque, talvez algo parecido com horror. Seus olhos desceram lentamente até a barriga proeminente, depois voltaram para o rosto dela.
Helena podia quase ouvir os cálculos sendo feitos na mente analítica dele. 8 meses desde que se separaram, 9 meses de gestação. A matemática era simples e devastadora. A voz dele saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo. É meu! As palavras flutuaram entre eles como fumaça tóxica. Helena sentiu suas pernas bambearem e instintivamente segurou o carrinho de compras com força, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. O bebê se mexeu violentamente, como se sentisse a tensão da mãe, e ela levou uma mão protetora à barriga. Leonardo deu um passo hesitante em direção a ela. O movimento quebrado e incerto, tão diferente da confiança predatória que sempre o caracterizara. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto se aproximava, como se estivesse caminhando através de um campo minado emocional. Helena, me responde. Ele insistiu, a voz ganhando uma urgência que ela não reconhecia. Você não abortei, Leonardo. Ela o interrompeu, surpreendida pela firmeza em sua própria voz. Não matei nosso filho. A palavra nosso pairou no ar entre eles, carregada de um peso que nenhum dos dois estava preparado para carregar. Leonardo recuou um passo, como se tivesse levado um tapa, e passou a mão pelos cabelos num gesto que ela lembrava bem. Era o que ele fazia quando se sentia encurralado em reuniões difíceis. Mas por quê? Ele perguntou. E havia algo quase infantil na pergunta, uma vulnerabilidade que contrastava grotescamente com o homem poderoso que comandava impérios financeiros. Helena o encarou por um longo momento, deixando que a pergunta ecoasse entre as prateleiras cheias de produtos para bebês. Ao redor deles, a vida continuava. Outras pessoas faziam suas compras, carrinhos rodavam pelos corredores. O sistema de som do supermercado tocava uma música instrumental suave. Mas ali, naquele pequeno espaço entre eles, o tempo havia parado. Porque ele é parte de mim, ela disse finalmente, cada palavra saindo clara e definitiva. Mesmo que você me odiasse, mesmo que tivesse me rejeitado, ele não pediu para existir. E eu não podia, não conseguia. Sua voz falhou por um momento, e ela precisou engolir o nó que se formara em sua garganta. Leonardo observava cada microexpressão em seu rosto, como se estivesse tentando ler um documento complexo em uma língua estrangeira. Você me odiava, ela continuou, a voz mais firme agora, mas ele é inocente, é só uma criança que quer nascer, que quer ter a chance de ver o mundo, de respirar, de sorrir. Como eu poderia negar isso a ele? Leonardo fechou os olhos por um momento, o rosto contraído, numa expressão de dor que ela nunca vira antes. Quando os reabriu, havia algo diferente ali. Uma rachadura na armadura de frieza que sempre o protegia. Um vislumbre do homem que existia por baixo do CEO implacável. Helena, Ele começou, mas as palavras morreram em seus lábios. Ela se abaixou para pegar o pacote de fraldas que havia caído. Um movimento lento e cuidadoso. Leonardo instintivamente se adiantou para ajudá-la, mas ela se afastou do toque dele, como se fosse fogo. Não, disse simplesmente, erguendo-se sozinha. Eu aprendi a fazer as coisas sozinha. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons mundanos do supermercado, o bip dos caixas, conversas distantes, o rangido das rodas dos carrinhos. Mas entre Helena e Leonardo, o ar estava espesso com 8 meses de palavras não ditas, de lágrimas derramadas em silêncio, de noites sem dormir, pensando no que poderia ter sido. Como você está? Ele perguntou finalmente. E havia uma gentileza hesitante na pergunta que a pegou desprevenida. Estamos bem, ela respondeu, enfatizando o plural. Trabalhando, nos cuidando, é tudo que precisamos. Leonardo olhou ao redor do supermercado, registrando mentalmente onde estavam. Longe dos bairros nobres, onde costumavam se encontrar, numa região mais simples da cidade.
Seus olhos voltaram para ela, notando as roupas simples mas limpas, a ausência de joias caras, a simplicidade que agora a definia. "Onde você está morando?" perguntou. "Isso não importa." Ela respondeu rapidamente, com uma firmeza que não admitia discussão. O bebê escolheu aquele momento para dar um chute particularmente forte, fazendo Helena levar a mão à lateral da barriga com uma careta. Leonardo observou o movimento com uma intensidade que a fez se sentir nua, exposta, como se ele pudesse ver através dela até o filho que carregava. "Dói?" ele perguntou, dando um passo automático em sua direção. "Não." Ela mentiu, afastando-se novamente. "Ele só está ativo hoje." A palavra "ele" ficou suspensa no ar. Leonardo a pegou imediatamente, seus olhos se arregalando ligeiramente. "É um menino?" Helena hesitou por um momento. Depois assentiu quase imperceptivelmente. Via a informação sendo processada na mente dele. Via as implicações se desenrolando como uma equação complexa. Um filho, um herdeiro, uma continuação de sua linhagem que ele havia ordenado que fosse destruída. "Helena", ele disse, a voz saindo mais baixa, mais urgente. "Podemos conversar? Em algum lugar mais reservado?" "Não temos nada para conversar", ela respondeu, começando a empurrar o carrinho para se afastar dele. "Por favor", ele insistiu, e havia algo na palavra que a fez parar. Não era uma ordem, como ela estava acostumada a ouvir dele, mas um pedido genuíno. Só alguns minutos. Helena o encarou por um longo momento, pesando suas opções. Parte dela queria correr, se esconder, proteger a paz que havia construído tão cuidadosamente nos últimos meses. Mas outra parte, menor mas persistente, estava curiosa sobre o que ele tinha a dizer. "2 semanas", ela disse finalmente. "O quê?" "2 semanas para o parto. É o que o médico disse." E com essa declaração devastadora, ela se afastou, empurrando o carrinho pelo corredor com passos firmes e determinados, deixando Leonardo parado entre as mamadeiras e chupetas, o rosto pálido como papel, as mãos tremendo com a magnitude do que acabara de descobrir. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas desbotadas quando 3 batidas firmes ecoaram pela porta do quartinho de Helena. Ela estava sentada na cama, fazendo alongamentos suaves nas costas doloridas, quando o som a fez congelar. Ninguém a visitava na pensão, nem Dona Marlene subia as escadas sem avisar, e suas poucas amizades se limitavam a conversas casuais nos corredores. As batidas se repetiram, mais insistentes desta vez. Helena se levantou devagar, uma mão apoiada na lombar que protestava contra o peso da barriga de 8 meses e meio. Seus pés descalços tocaram o chão frio enquanto caminhava cautelosamente até a porta, o coração acelerado por um pressentimento que não conseguia nomear. "Quem é?" perguntou baixinho, colando o ouvido na madeira velha. "Sou eu, Helena. Leonardo." A voz atravessou a porta como uma lâmina, cortando a tranquilidade matinal que ela havia aprendido a valorizar. Por um momento, Helena pensou em fingir que não estava, em se esconder como uma criança com medo do escuro. Mas algo na tonalidade da voz dele, uma vulnerabilidade que nunca ouvira antes, a fez hesitar. Com dedos trêmulos, ela destrancou a porta e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para ver o rosto dele. Leonardo estava diferente. O terno impecável havia sido substituído por jeans escuros e uma camisa social branca com as mangas arregaçadas. Seus cabelos, sempre perfeitamente penteados, estavam levemente desalinhados e havia sombras escuras sob seus olhos, como se não dormisse há dias. "O que você quer?" ela perguntou, mantendo a porta entreaberta, seu corpo bloqueando a entrada. "Conversar", ele respondeu simplesmente. "Por favor." Helena observou o corredor atrás dele, registrando que estava sozinho. Não havia seguranças, não havia limousines esperando.
Apenas um homem que parecia mais perdido do que poderoso, parado diante da porta de um quartinho de pensão como se fosse a última esperança do mundo. "Como você me encontrou?" ela perguntou, ainda sem abrir a porta completamente. "Contratei um detetive." Ele admitiu sem rodeios. "Depois de ontem, eu precisava saber onde você estava, como estava vivendo." A honestidade brutal da resposta a pegou desprevenida. Helena esperava mentiras, desculpas elaboradas, talvez até mesmo negação, mas não aquela sinceridade crua que parecia doer fisicamente para ele admitir. Após um momento de hesitação, ela abriu a porta completamente e se afastou para ele entrar. Leonardo atravessou a soleira devagar, como se estivesse entrando em território sagrado. Seus olhos percorreram o pequeno espaço, a cama de solteiro com lençóis simples, mas limpos, a mesa improvisada feita de caixotes, a única cadeira, o varal com roupinhas de bebê secando. Ele parou diante do varal, encarando um bodezinho azul claro com bordados delicados feitos à mão. Seus dedos se estenderam como se fossem tocá-lo, mas pararam no ar, como se não tivesse permissão para tal intimidade. "Você fez isso?" perguntou, a voz saindo mais rouca que o normal. "Faço todas as roupinhas dele", Helena respondeu, fechando a porta atrás de si. "Trabalho numa oficina de costura. Aprendi a bordar também." Leonardo se virou para encará-la, e ela viu algo que nunca esperara ver naqueles olhos castanhos. Admiração genuína. Não a admiração condescendente que ele reservava para empregados eficientes ou fornecedores úteis, mas algo mais profundo, mais respeitoso. "Sente-se", ela ofereceu, indicando a única cadeira. "Não, você que deveria..." ele começou, mas ela já estava se sentando na beira da cama, acariciando instintivamente a barriga onde o bebê se mexia suavemente. Leonardo permaneceu de pé, claramente desconfortável com a situação, como se todos seus protocolos sociais tivessem sido projetados para escritórios e salas de reunião, não para quartos de pensão onde a vida real acontecia. "Eu quero conhecer meu filho", ele disse finalmente, as palavras saindo de uma só vez, como se tivesse ensaiado a frase a noite inteira. Helena o encarou por um longo momento, estudando cada linha de tensão em seu rosto. "Você mandou ele morrer", ela disse baixinho, mas cada palavra carregada de uma força devastadora. Leonardo fechou os olhos, como se as palavras fossem golpes físicos. Quando os reabriu, havia lágrimas não derramadas brilhando nas bordas. "Eu sei", ele sussurrou. "E eu não dormi uma noite inteira desde que te vi ontem. Não consegui parar de pensar no que fiz, no que quase..." Sua voz falhou, e ele passou a mão pelos cabelos num gesto desesperado. "2 semanas", Helena disse. "Em 2 semanas ele vai nascer. Onde você estava todos esses meses?" "Tentando te esquecer", ele admitiu com uma honestidade brutal. "Tentando convencer a mim mesmo que havia tomado a decisão certa, que era melhor assim. Trabalhando 16 horas por dia para não pensar, bebendo para conseguir dormir." Helena observou o homem à sua frente, notando detalhes que não havia registrado antes. As mãos ligeiramente trêmulas, a pele pálida de quem passa tempo demais em ambientes fechados, a tensão nos ombros de quem carrega peso emocional além do físico. "E funcionou?" ela perguntou. "Não", ele respondeu imediatamente. "Nem um dia, nem uma hora. Vocês estavam sempre aqui." Ele tocou o peito na altura do coração, assombrando cada decisão, cada momento de silêncio. O bebê escolheu aquele instante para dar uma série de chutes vigorosos, fazendo Helena levar ambas as mãos à barriga com um pequeno som de surpresa. Leonardo observou o movimento com uma intensidade que a fez se sentir exposta. "Ele está inquieto hoje", ela explicou, massageando suavemente o local onde sentia os pés minúsculos pressionando. "Posso..." Leonardo hesitou,
as palavras morrendo em seus lábios. Pode o quê? Tocar? Só... só uma vez? Helena estudou o rosto dele por um longo momento. Via vulnerabilidade genuína ali, um homem desesperado para se conectar com algo que havia rejeitado por medo. Lentamente, ela assentiu. Leonardo se aproximou como se estivesse em território sagrado, ajoelhando-se diante dela com uma reverência que nunca demonstrara por nada em sua vida. Suas mãos, que comandavam impérios financeiros e tomavam decisões que afetavam milhares de pessoas, tremeram quando se aproximaram da barriga de Helena. O primeiro toque foi hesitante, quase imperceptível. Seus dedos mal tocaram o tecido da blusa, como se ele tivesse medo de quebrar algo precioso. Então, como se o bebê soubesse que estava sendo tocado pelo pai pela primeira vez, houve um movimento forte, definido, exatamente sob a palma da mão de Leonardo. O efeito foi instantâneo e devastador. Leonardo inspirou sharply. Seus olhos se arregalaram e uma lágrima solitária rolou por sua bochecha. Helena viu o momento exato em que tudo mudou para ele, quando deixou de ser um problema abstrato para se tornar real, tangível, seu filho. Meu Deus, ele suspirou, a voz quebrada pela emoção. Ele é real. Ele está realmente aí. Sempre esteve, Helena respondeu suavemente. Desde o primeiro dia. Leonardo manteve a mão na barriga dela, sentindo cada movimento, cada chute, cada soluço do bebê. Suas lágrimas caíam livremente agora, pingando no chão do quartinho simples, como diamantes líquidos. Eu sinto muito, ele disse, a voz saindo como um gemido de dor. Sinto muito por ter mandado você embora, por ter sido tão frio, por quase ter perdido isso. Helena observou aquele homem poderoso chorando ajoelhado no chão de seu quartinho, uma mão na barriga onde crescia seu filho, e sentiu algo se movendo em seu próprio peito. Não era perdão, ainda não, mas talvez fosse o começo de algo parecido com compreensão. Ele vai precisar de um pai, ela disse finalmente. Leonardo levantou os olhos para ela, esperança e terror misturados em sua expressão. Você me deixaria... Eu poderia... Não sei, ela respondeu honestamente. Você me machucou muito, Leonardo. Machucou de uma forma que não sei se consigo esquecer. Eu não tenho o direito de pedir, ele disse, retirando a mão da barriga dela e se levantando lentamente. Mas, por favor, me deixe tentar. Me deixe cuidar de vocês. Me deixe ser o pai que ele merece. Helena acariciou a barriga, sentindo o bebê se acalmar gradualmente sob seu toque. 2 semanas, ela repetiu. Em 2 semanas, tudo vai mudar. Eu sei, ele respondeu. E eu quero estar aqui, para vocês dois. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios tensos de seus encontros anteriores. Era um silêncio carregado de possibilidades, de futuro incerto, mas talvez não impossível. Eu preciso pensar, Helena disse finalmente. Leonardo assentiu, entendendo que era tudo que podia esperar por enquanto. Posso voltar amanhã? Ele perguntou hesitante. Helena o estudou por um momento, vendo não o CEO implacável que havia rejeitado, mas um homem assustado, tentando descobrir como ser pai. Pode, ela disse suavemente. Mas devagar, Leonardo. Tudo isso é muito para processar. Ele assentiu novamente, dirigindo-se à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Helena, obrigado por não ter... Obrigado por ele estar vivo. E então ele se foi, deixando Helena sozinha com seus pensamentos, suas dúvidas e um bebê que parecia mais ativo do que nunca, como se soubesse que sua vida estava prestes a se tornar infinitamente mais complicada.
A sala de espera da Clínica São Lucas cheirava a desinfetante e ansiedade. Helena ajeitou-se na cadeira de plástico azul, tentando encontrar uma posição confortável para suas costas doloridas. Aos 9 meses de gestação, cada movimento havia se tornado uma negociação cuidadosa entre seu corpo e o bebê, que parecia determinado a usar suas costelas como campo de futebol. Ela folheava distraidamente uma revista de celebridades quando uma sombra familiar bloqueou a luz fluorescente acima de sua cabeça. Levantou os olhos e encontrou Leonardo parado ao lado de sua cadeira, vestindo um terno cinza mais simples do que seus usuais, mas ainda assim elegante demais para aquele ambiente modesto. "Posso ir com você?" Ele perguntou, a voz carregada de uma hesitação que ela nunca ouvira antes. Helena sentiu seu coração acelerar. Nos últimos 5 dias, desde aquele encontro no quartinho da pensão, Leonardo havia aparecido religiosamente toda a tarde. Não ficava muito tempo, apenas o suficiente para conversar alguns minutos, perguntar como ela estava passando, se precisava de alguma coisa. Eram encontros tensos, carregados de história não resolvida, mas havia algo mudando entre eles, como gelo derretendo lentamente sob o sol da primavera. "É uma consulta de rotina", ela disse, estudando o rosto dele. "Pode ser chato. Eu gostaria de estar lá", ele insistiu, sentando-se na cadeira ao lado dela, sem esperar permissão. "Se você permitir." Helena observou-o por um momento. Havia sacolas escuras sob seus olhos, evidência de noites mal dormidas, e suas mãos tinham um tremor quase imperceptível que ela estava aprendendo a reconhecer como nervosismo. Este homem que comandava salas de reunião com autoridade absoluta estava claramente fora de sua zona de conforto. "Tudo bem", ela disse finalmente, "mas você tem que ficar quieto. Dr. Henrique não gosta de interferências." Leonardo assentiu com a solenidade de alguém concordando com termos contratuais importantes. Eles permaneceram em silêncio, o único som sendo o murmúrio baixo de outras gestantes conversando com acompanhantes e o ruído distante dos equipamentos médicos. Quando a enfermeira chamou Helena Santos, Leonardo se levantou automaticamente junto com ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena notou como ele instintivamente ofereceu o braço para ajudá-la a se levantar. Um gesto cavalheiresco que contrastava com a frieza com que a havia tratado meses atrás. O consultório do Dr. Henrique era pequeno, mas bem organizado, com diplomas nas paredes e uma mesa ultrassonográfica que dominava um canto da sala. O médico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos de leitura, cumprimentou Helena com familiaridade, antes de notar Leonardo. "E este é..." "Doutor?" Henrique perguntou, arqueando uma sobrancelha enquanto ajustava os óculos. "O pai do bebê." Helena respondeu simplesmente, evitando os olhos de Leonardo. "Ah", o médico disse, com a expressão neutra de alguém que já viu todas as configurações familiares possíveis. "Bem-vindo! Helena, pode se deitar na maca, por favor." Enquanto Helena se acomodava na maca ginecológica, Leonardo ficou de pé ao lado, claramente sem saber onde colocar as mãos ou como se posicionar. "Doutor, Henrique preparou o equipamento de ultrassom com movimentos eficientes, aquecendo o gel condutor entre as palmas das mãos." "Como você tem se sentido, Helena?" O médico perguntou enquanto aplicava o gel na barriga exposta dela. "Bem, doutor, ele está bem ativo, especialmente à noite." Ela respondeu, tentando relaxar enquanto sentia o gel frio contra sua pele. "Isso é normal nesta fase." Dr. Henrique explicou, posicionando o transdutor. "Ele está ficando apertado aí dentro. Então, cada movimento parece mais intenso. O momento em que o primeiro som preencheu a sala foi mágico e devastador ao mesmo tempo. O batimento cardíaco do bebê ecoou pelas paredes, rápido e forte,
um ritmo perfeito que soou como música celestial. Helena sorriu instintivamente. Era um som que ouvia em cada consulta, mas que nunca deixava de emocionar. Leonardo, no entanto, parou de respirar completamente. Ela o observou de soslaio e viu seu rosto se transformar lentamente. A máscara de controle que ele usava como armadura desmoronou completamente, substituída por uma expressão de espanto puro e infantil. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e ela podia ver o momento exato em que a realidade o atingiu como um tsunami emocional. "Este é o coração do seu filho", Dr. Henrique explicou, ajustando alguns controles no equipamento. Batendo forte e regular, exatamente como deve ser. Uma lágrima rolou pela bochecha de Leonardo, depois outra. Ele levou uma mão trêmula aos lábios, como se tentasse conter um soluço. Helena sentiu algo se movendo em seu próprio peito, uma mistura de compaixão e algo mais profundo, mais complicado. "Quer ver?" Dr. Henrique perguntou, girando o monitor para que ambos pudessem ver melhor. Na tela em preto e branco, formas abstratas lentamente se organizaram em algo reconhecível. Uma cabeça redonda, um perfil delicado, braços e pernas dobrados em posição fetal. Era seu filho, movendo-se suavemente no espaço seguro do útero materno, alheio ao drama emocional que se desenrolava ao seu redor. "Meu Deus", Leonardo sussurrou, a voz quebrada. Ele é perfeito. Todos os órgãos estão desenvolvidos corretamente." Dr. Henrique continuou sua explicação profissional, apontando diferentes áreas na tela. "O peso está adequado para a idade gestacional. Pela posição, parece que ele já está se preparando para o nascimento." Leonardo não conseguia parar de chorar. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enquanto ele observava cada movimento do bebê na tela. Quando o menino moveu uma mãozinha minúscula, Leonardo inspirou sharply, como se tivesse levado um soco no estômago. "Posso..." Ele começou, depois parou, olhando alternadamente entre Helena e o médico. "Posso tocar?" Dr. Henrique olhou para Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. Leonardo se aproximou da maca com passos hesitantes, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Suas mãos, que já haviam tocado a barriga de Helena alguns dias antes, agora tremiam visivelmente. Quando seus dedos fizeram contato com a pele aquecida pelo gel, o bebê imediatamente reagiu. Um chute forte, direcionado exatamente para onde estava a mão de Leonardo, fez todos na sala rirem baixinho. "Ele sabe que é você", Helena disse suavemente, observando a expressão de maravilha no rosto de Leonardo. "Como é possível?" Leonardo perguntou, mantendo a mão no lugar enquanto sentia mais movimentos. "Como ele pode saber?" "Os bebês reconhecem vozes e toques familiares", Dr. Henrique explicou. "Ele provavelmente está sentindo sua presença através dos hormônios da mãe, do som da sua voz, da vibração do seu toque." Leonardo olhou para Helena com uma expressão de gratidão tão intensa que ela teve que desviar o olhar. Havia algo cru e vulnerável naquele momento, uma intimidade involuntária criada pela presença do filho que compartilhavam. "Helena", Leonardo disse baixinho, sua mão ainda na barriga dela, sentindo cada movimento do bebê. "Eu ouço esse som todos os dias." "Todos os dias", ela confirmou. "Às vezes acordo de madrugada só para ouvir. É reconfortante." "E você fez tudo isso sozinha?" ele disse, não como pergunta, mas como constatação dolorosa. "Todos os exames, todas as consultas, todos esses momentos, eu escolhi fazer sozinha." Helena lembrou gentilmente. "Lembra?" O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som ritmado do coração do bebê.
Dr. Henrique, com a discrição de alguém acostumado a presenciar momentos familiares intensos, concentrou-se em seus equipamentos, dando ao casal um momento de privacidade relativa. Eu nunca mais quero perder isso, Leonardo disse finalmente, olhando alternadamente entre a tela do ultrassom e o rosto de Helena. Nunca mais quero perder um momento da vida dele, da vida de vocês. Helena estudou o homem ao lado da maca, vendo não o CEO implacável que havia rejeitado, mas um pai em formação, descobrindo sentimentos que não sabia que possuía. Era desconcertante e reconfortante ao mesmo tempo. 2 semanas, doutor. Henrique interrompeu suavemente, limpando o gel da barriga de Helena. Talvez menos. O bebê está em posição, completamente formado. Pode acontecer a qualquer momento agora. A realidade da declaração atingiu ambos simultaneamente. Em 2 semanas, ou menos, eles seriam pais. Não importavam as complicações entre eles. Não importava o passado conturbado. Em breve haveria uma terceira pessoa dependendo completamente deles. Você tem alguém para te levar ao hospital quando começar o trabalho de parto? Dr. Henrique perguntou, enquanto Helena se arrumava. Antes que ela pudesse responder, Leonardo se adiantou. Eu vou estar aqui, ele disse com uma determinação que não admitia discussão. Não importa a hora, não importa o dia, eu vou estar aqui. Helena o encarou por um momento, pesando as palavras dele. Via sinceridade em seus olhos, uma promessa que ele parecia desesperado para cumprir. Está bem, ela disse finalmente, mas se você sumir na hora H, eu não vou sumir, Leonardo a interrompeu. Nunca mais vou sumir. Quando saíram do consultório, Leonardo insistiu em pagar a consulta, apesar dos protestos de Helena. Enquanto caminhavam pelo corredor da clínica, ele se manteve próximo a ela, uma mão protetora pairando perto de suas costas, pronto para ampará-la se necessário. Helena, ele disse quando chegaram à recepção. Obrigado. Por me deixar estar lá, por me deixar ouvir, por não ter desistido dele quando eu pedi para você desistir. Ela assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido na última hora. Ver Leonardo descobrir seu filho, ver a transformação em seu rosto, havia mexido com emoções que ela pensava ter enterrado profundamente. Ele vai precisar de você, ela disse, simplesmente. E você? Leonardo perguntou hesitantemente. Você vai precisar de mim também? Helena olhou para ele por um longo momento, vendo esperança e medo em igual medida em sua expressão. Talvez, ela admitiu. Vamos ver. Era o máximo que podia oferecer por enquanto, e ambos sabiam disso. Mas, pela primeira vez em meses, parecia que talvez, apenas talvez, eles poderiam encontrar um caminho de volta um para o outro através do amor compartilhado pelo filho que estava prestes a chegar. O café da manhã esfriava no prato, enquanto Helena observava pela janela do quartinho a movimentação matinal da rua. Dona Marlene havia preparado pão francês quentinho e café passado na hora, mas o estômago dela estava embrulhado demais para aceitar comida. Era um daqueles dias em que o bebê parecia especialmente inquieto, mexendo-se constantemente como se pressentisse mudanças no ar. A batida na porta da pensão ecoou pelos corredores até chegar ao segundo andar. Helena franziu o senho. Leonardo não costumava chegar antes das 14h, e eram apenas 9 horas da manhã. Dona Marlene gritou lá de baixo que tinha visita para ela, e o tom de desaprovação na voz da proprietária fez Helena suspeitar que não era Leonardo quem havia chegado. Desceu as escadas devagar, uma mão apoiada no corrimão de madeira gasta e outra protegendo a barriga. Na porta da frente, conversando com Dona Marlene, numa voz educada, mas fria, estava uma mulher que Helena reconheceu imediatamente, mesmo tendo visto apenas em fotos de revista.
Isabela Moreira Campos, ex-noiva de Leonardo, herdeira de uma fortuna em mineração, formada em administração pela Sorbonne e possuidora de uma beleza clássica que parecia ter saído das páginas da Vogue. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas pelos ombros, e ela usava um conjunto Chanel que custava mais do que Helena ganhava em um ano. Helena Santos? Isabela perguntou, seus olhos azuis percorrendo Helena da cabeça aos pés, registrando cada detalhe. A barriga proeminente, a roupa simples, o ambiente modesto. Preciso conversar com você. Dona Marlene cruzou os braços, claramente desconfiada da visitante elegante demais para aquele bairro. Está tudo bem, Dona Marlene, Helena disse suavemente. Podemos conversar na salinha. A pensão tinha uma pequena sala de visitas no térreo, mobiliada com sofás antigos mas limpos e uma mesinha de centro onde Dona Marlene colocava revistas e arranjos de flores artificiais. Isabela se sentou na beirada do sofá, como se tivesse medo de contaminar a roupa cara com a simplicidade do lugar. Você sabe quem eu sou? Isabela começou não como pergunta, mas como constatação. Sei, Helena respondeu, sentando-se no sofá oposto. A ex-noiva de Leonardo. Não ex, Isabela corrigiu com um sorriso frio. Noiva. Estamos apenas dando um tempo. As palavras atingiram Helena como um tapa. Ela conhecia aquele sorriso. Havia visto versões dele em reuniões de negócios, onde Leonardo esmagava competidores. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente onde mirar para causar o máximo dano. Leonardo não mencionou isso, Helena disse cuidadosamente, mantendo a voz estável, apesar do turbilhão em seu estômago. Leonardo está passando por um momento difícil, Isabela explicou, cruzando as pernas elegantemente. Homens da idade dele às vezes têm crises de meia-idade, fazem escolhas impulsivas que não representam realmente o que querem. Helena sentiu o bebê se mexer violentamente, como se estivesse reagindo à tensão da mãe. Ela acariciou a barriga suavemente, tentando se acalmar. E você veio aqui para me dizer isso porque você parece ser uma mulher inteligente, Isabela disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. E mulheres inteligentes reconhecem quando estão lutando uma batalha impossível de vencer. O silêncio se esticou entre elas, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelos sons distantes da rua. Helena estudou o rosto de Isabela, procurando sinais de incerteza, mas encontrou apenas determinação gelada. Leonardo tem responsabilidades, Isabela continuou, com a empresa, com a família dele, com o círculo social onde sempre viveu. Um filho fora do casamento, bem, isso pode ser gerenciado discretamente, mas uma união com alguém de outra classe social, isso é mais complicado. As palavras foram pronunciadas com a precisão cirúrgica de alguém acostumada a destruir oponentes em campos de batalha corporativos. Cada sílaba foi escolhida para cortar fundo, para fazer sangrar. Você está dizendo que Leonardo vai me abandonar? Helena perguntou, surpreendida pela firmeza em sua própria voz. Estou dizendo que ele vai fazer a escolha racional, Isabela respondeu. Como sempre fez. Leonardo é um homem prático acima de tudo. Ele pode estar se sentindo culpado agora, pode estar passando por um momento sentimental, mas no final sempre escolhe o que é melhor para seus negócios. Helena sentiu náusea subindo pela garganta, mas não tinha certeza se era enjoo matinal ou a conversa que estava provocando a reação. O bebê continuava se mexendo intensamente, e ela teve que respirar fundo para se manter calma. E o bebê? Ela perguntou. O bebê será bem cuidado, Isabela assegurou com a frieza de quem discute investimentos. Leonardo é responsável. Haverá pensão, educação nas melhores escolas, plano de saúde, tudo que uma criança precisa. Menos um pai presente.
Menos complicações desnecessárias. Helena se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para o quintal onde Dona Marlene cultivava seus gerânios. Precisava de um momento para processar o que estava ouvindo, para entender as implicações das palavras de Isabela. Por que você está aqui realmente? Helena perguntou, sem se virar. Se Leonardo sempre faz a escolha racional, se ele sempre volta para você, por que sentiu necessidade de vir me convencer disso pessoalmente? Houve uma pausa longa demais antes de Isabela responder, e quando ela falou, havia uma rachadura quase imperceptível na voz controlada. Porque desta vez é diferente, ela admitiu. Desta vez ele está investido emocionalmente de uma forma que nunca vi antes. Helena se virou para encará-la e pela primeira vez viu vulnerabilidade real por trás da máscara de confiança. Você está com medo, Helena disse, não como acusação, mas como constatação. Estou sendo pragmática, Isabela corrigiu, mas seus dedos brincavam nervosamente com a alça da bolsa Hermès. Leonardo e eu fomos feitos um para o outro. Mesma educação, mesmas origens, mesmos objetivos. Nossas famílias são aliadas há gerações. É um encaixe perfeito, exceto pelo fato de que ele está apaixonado por outra pessoa. As palavras saíram da boca de Helena antes que ela pudesse censurá-las. Ambas as mulheres ficaram chocadas com a declaração, como se a verdade tivesse se materializado no ar entre elas. Ele não está apaixonado, Isabela disse rapidamente, mas havia desespero na negação. Ele está confuso, sentindo-se culpado. É diferente. É? Helena perguntou suavemente. Porque quando ele toca minha barriga e sente o bebê se mexer, quando ouve o coração do nosso filho no ultrassom, quando chora porque quase perdeu tudo isso, não parece confusão, parece amor. Isabela se levantou bruscamente, a compostura finalmente rachando. Você não entende o mundo onde Leonardo vive, ela disse, a voz mais alta agora. Você não entende as pressões, as expectativas, as responsabilidades que ele carrega. Esse seu mundinho aqui, ela gesticulou ao redor da sala simples, pode parecer romântico agora, mas não é sustentável, não é real. Você está errada, Helena disse calmamente. Este é o mundo mais real que existe. Aqui não tem máscaras, não tem jogos políticos, não tem alianças estratégicas. Aqui tem apenas pessoas cuidando umas das outras porque escolhem fazer isso. E você acha que isso é suficiente? Isabela perguntou, incredulidade na voz. Você acha que amor é suficiente para sustentar um relacionamento quando vocês vêm de universos completamente diferentes? Helena colocou ambas as mãos na barriga, sentindo o bebê se acalmar gradualmente. Não sei, ela admitiu honestamente. Mas sei que nosso filho merece a chance de descobrir isso por conta própria. Merece ter um pai que escolha ficar, não um que seja convencido a ir embora. Isabela pegou a bolsa, claramente percebendo que sua missão havia falhado. Você vai se arrepender, ela disse, dirigindo-se à porta. Quando a novidade passar, quando a realidade bater, quando ele perceber o que está perdendo no mundo dele para ganhar no seu, você vai se arrepender de não ter aceito minha oferta hoje. Que oferta? Helena perguntou. Você não fez nenhuma oferta. Isabela parou na porta, virando-se uma última vez. A oferta de se afastar com dignidade, ela disse. De permitir que todos sigam suas vidas sem destruição desnecessária. Mas vejo que você prefere o caminho difícil. Prefiro o caminho honesto, Helena corrigiu. Depois que Isabela partiu, Helena voltou para seu quartinho com o coração pesado. Sentou-se na cama, acariciando a barriga onde o bebê finalmente havia se acalmado e tentou processar tudo o que havia acontecido. Será que Isabela estava certa? Será que Leonardo eventualmente faria a escolha racional e voltaria para seu mundo de privilégios e conveniências?
Ou havia algo real acontecendo entre eles, algo forte o suficiente para superar diferenças de classe e história? O bebê deu um chute suave, como se estivesse respondendo aos pensamentos da mãe. Helena sorriu tristemente. "O que você acha, meu amor?" Ela sussurrou. "Papai vai ficar com a gente ou mamãe está sonhando demais?" A resposta veio 2 horas depois, quando Leonardo apareceu na porta com flores baratas compradas na esquina e uma expressão determinada que ela nunca vira antes. "Alguém esteve aqui hoje", ele disse sem preâmbulo. "Isabela esteve aqui." Helena assentiu, observando-o cuidadosamente. "E o que ela disse para você fazer?" ele perguntou. "Me afastar", Helena respondeu honestamente. "Deixar você voltar para sua vida real." Leonardo se aproximou, ajoelhando-se diante dela como havia feito dias antes. "Minha vida real é aqui", ele disse, colocando as mãos na barriga dela. "E se ela não entender isso, então ela nunca me amou de verdade." Foi então que Helena soube que talvez, apenas talvez, eles teriam uma chance de dar certo afinal. A dor começou como uma cólica suave às 3 da madrugada, acordando Helena de um sono inquieto. Ela estava sonhando com águas cristalinas e bebês nadando como peixinhos dourados, quando uma contração mais forte a trouxe completamente à consciência. Sentou-se na cama, uma mão instintivamente indo para a barriga tensa como pedra. "Ainda não", sussurrou para o bebê, tentando se convencer de que era apenas um falso alarme. "Ainda temos alguns dias, lembra?" Mas quando a próxima contração veio 15 minutos depois, seguida por outra 12 minutos mais tarde, Helena soube que não era ensaio. Seu filho havia decidido que estava pronto para conhecer o mundo, independentemente dos planos médicos ou da conveniência materna. Levantou-se devagar, testando suas pernas trêmulas. O quartinho estava silencioso, iluminado apenas pela luz alaranjada do poste da rua que filtrava através das cortinas finas. Ela caminhou até a pequena mala que havia preparado semanas antes. Roupas para ela e para o bebê, documentos, algumas fraldas, tudo organizadinho para um momento como este. Às 4h30, quando as contrações estavam vindo a cada 8 minutos, Helena desceu as escadas cautelosamente para acordar Dona Marlene. A proprietária da pensão dormia no térreo, num quartinho atrás da cozinha, e acordou imediatamente ao ouvir as batidas suaves na porta. "Chegou a hora?" Dona Marlene perguntou, já se levantando e vestindo o roupão. "Acho que sim", Helena respondeu, respirando profundamente através de outra contração. "As dores estão regulares." "Vou chamar um táxi", Dona Marlene disse, mas Helena balançou a cabeça. "Primeiro vou ligar para o Leonardo", ela disse hesitante. Durante as últimas 2 semanas, ele havia insistido tantas vezes que queria estar presente que ela havia memorizado todos os números dele: celular, casa, escritório. O telefone tocou 4 vezes antes da voz sonolenta dele atender. "Alô? Leonardo?" Helena disse, sua voz soando mais frágil do que pretendia. "Sou eu. Acho que está começando." O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. "Onde você está?" ele perguntou, e ela podia ouvir ruídos de movimento rápido ao fundo. "Está sozinha?" "Estou na pensão. Dona Marlene está comigo", Helena respondeu, sentindo outra contração começar. "Ai, essa foi forte." "Não se mova", Leonardo disse, e havia pânico controlado em sua voz. "Estou indo buscar você agora. Não faça nada, não vá a lugar nenhum. Eu chego aí em 15 minutos. "Leonardo, você não precisa..." "Eu preciso." Ele a interrompeu firmemente. "Eu vou estar aí." Helena desligou o telefone e se apoiou na parede da cozinha, respirando através de mais uma contração. Dona Marlene ferveu água para um chá de camomila, murmurando palavras tranquilizadoras sobre primeiros filhos que gostam de tomar seu tempo. Leonardo chegou em 12 minutos, não 15.
Helena o ouviu chegando antes mesmo de ver. O ronco do motor potente do Porsche era inconfundível na rua silenciosa da madrugada. Ele bateu na porta com urgência e, quando Dona Marlene abriu, entrou como um furacão de energia nervosa. Estava de cabelos despenteados, vestindo jeans e uma camiseta que claramente havia pego às pressas. Seus olhos procuraram Helena imediatamente e, quando a encontrou sentada na mesa da cozinha, ele atravessou o espaço em 2 passadas longas. "Como você está?" ele perguntou, ajoelhando-se diante dela e colocando as mãos em seus joelhos. "A dor está muito forte?" "Está manejável." Helena mentiu, tentando sorrir através de uma contração que a fez fechar os olhos e apertar os punhos. Leonardo observou cada microexpressão em seu rosto, cada tensão muscular, como se estivesse memorizando um manual de instruções vital. "Vamos para o hospital", ele disse, já se levantando. "Agora." "As contrações ainda estão espaçadas." Helena protestou fracamente. Dr. Henrique disse para ir quando estivessem a cada 5 minutos. "Doutor, Henrique não está aqui às 5 da manhã vendo você com dor", Leonardo respondeu, pegando a mala dela. "Eu estou. E estamos indo agora." O trajeto até o Hospital São Lucas foi silencioso, exceto pelas respirações controladas de Helena durante as contrações. Leonardo dirigia com cuidado excessivo, parando completamente em sinais amarelos e fazendo curvas como se estivesse transportando explosivos. Suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Você está bem?" Helena perguntou durante uma pausa entre contrações, notando a tensão em seu perfil. "Eu deveria estar perguntando isso para você", ele respondeu, olhando-a rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. "Você parece mais nervoso do que eu." "Talvez eu esteja", ele admitiu. "Nunca fiz isso antes." "Eu também não." Helena lembrou suavemente, e isso arrancou um sorriso tenso dele. Na emergência do hospital, Leonardo transformou-se na versão CEO de si mesmo, eficiente, autoritário, exigindo atenção imediata. Enquanto Helena era conduzida para uma cadeira de rodas, ele conversava rapidamente com a enfermeira da triagem, fornecendo informações médicas que ela nem sabia que ele possuía. "Como você sabe meu tipo sanguíneo?" ela perguntou quando finalmente estavam sozinhos no quarto de pré-parto. "Perguntei para o Dr. Henrique." Ele respondeu como se fosse óbvio. "E sobre alergias, medicamentos, histórico familiar. Queria estar preparado." Helena o observou com nova admiração. Nas últimas semanas, ela havia visto Leonardo se transformar gradualmente de CEO distante em futuro pai ansioso, mas não havia percebido a profundidade de seu comprometimento até este momento. As horas seguintes passaram em uma névoa de contrações cada vez mais intensas. Leonardo permaneceu ao lado da cama, segurando sua mão durante cada onda de dor, oferecendo gelo quando ela pedia, sussurrando palavras de encorajamento que ela não sabia que ele conhecia. "Respira comigo", ele dizia durante as contrações mais difíceis, seus olhos fixos nos dela. "Inspira, expira. Você consegue." "Desde quando você sabe técnicas de respiração para parto?" ela perguntou durante uma pausa, a voz rouca de tanto gemer. "YouTube", ele admitiu, corando ligeiramente. "Assisti a uns 20 vídeos na semana passada." Apesar da dor, Helena riu. A imagem de Leonardo Fontes, CEO de uma multinacional, assistindo a vídeos de parto no YouTube, era tão incongruente que beirava o surreal. Quando o Dr. Henrique finalmente chegou, às 9 da manhã, Helena estava completamente dilatada e pronta para o nascimento. Leonardo havia passado a noite inteira ao lado dela, recusando-se a sair mesmo para beber água ou usar o banheiro. "Está na hora, doutor", Henrique anunciou depois de examiná-la. "Este bebê quer nascer hoje.
O que se seguiu foi um borrão de dor intensa, de vozes médicas dando instruções, de Leonardo segurando sua mão com força suficiente para quebrar ossos, sussurrando: você consegue", como um mantra desesperado. Então, às 10h47 da manhã de uma terça-feira ensolarada, com um grito que parecia conter toda a frustração de 9 meses em espaço apertado, Bernardo Santos Fontes chegou ao mundo. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos antes do bebê soltar um berro indignado que encheu a sala. Dr. Henrique sorriu, a enfermeira bateu palmas e Helena começou a chorar de alívio e alegria. Mas foi Leonardo quem teve a reação mais forte. Quando o Dr. Henrique colocou o bebê nos braços de Helena, Leonardo simplesmente desabou. Não desmaiou, mas suas pernas falharam e ele teve que se segurar na lateral da cama para não cair. Lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto ele olhava para o filhinho vermelho e gritão que Helena segurava contra o peito. Ele é... Leonardo não conseguia formar palavras coerentes. Perfeito, Helena completou, olhando para o rostinho amassado e os punhos minúsculos que se agitavam no ar. Ele é perfeito. Posso segurá-lo? Leonardo perguntou hesitantemente, como se estivesse pedindo para tocar uma relíquia sagrada. Helena passou o bebê cuidadosamente para os braços do pai, observando enquanto Leonardo o recebia como se fosse feito de cristal. O momento em que Bernardo se acalmou nos braços de Leonardo foi mágico. O bebê parou de chorar, abriu os olhinhos escuros e pareceu estudar o rosto do homem que o segurava. "Oi, Bernardo", Leonardo sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Sou seu papai. Desculpa ter demorado tanto para te conhecer." Helena observou pai e filho se conhecendo e soube, com certeza absoluta, que havia tomado a decisão certa 9 meses atrás. Este momento, Leonardo chorando enquanto segurava o filho, o bebê se acalmando no colo do pai, a família que haviam criado contra todas as probabilidades. Valia cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de incerteza. "Obrigado", Leonardo disse, olhando para Helena por cima da cabecinha do bebê. "Obrigado por não ter desistido dele. Obrigado por ter me dado a chance de estar aqui. Obrigado por ter ficado", ela respondeu simplesmente. E ali, naquele quarto de hospital, com um bebê de poucos minutos nos braços de seu pai finalmente presente, Helena soube que sua família estava completa. O sino da Igreja do Rosário repicava suavemente na manhã dourada de domingo, criando uma trilha sonora celestial para o dia mais importante na vida de Helena. 3 meses haviam se passado desde o nascimento de Bernardo, 3 meses de noites mal dormidas, primeiras palavras balbuciadas e uma transformação gradual, mas profunda, na dinâmica entre ela e Leonardo. No quartinho da pensão que agora transbordava com presentes caros, um berço importado, roupinhas de grife, brinquedos educativos que custavam fortunas, Helena ajeitava o vestido branco simples que havia comprado numa loja do centro da cidade. Não era Vera Wang, nem tinha pedraria Swarovski, mas quando ela se olhou no espelho rachado da parede, viu uma mulher radiante, transformada pela maternidade e pelo amor reencontrado. "Você está linda, minha filha", disse Dona Marlene da porta, segurando Bernardo no colo. O bebê usava um macacão batizado de linho branco que Leonardo havia mandado fazer sob medida, e seus olhinhos escuros, idênticos aos do pai, observavam tudo com curiosidade intensa. "Obrigada, Dona Marlene", Helena respondeu, ajeitando o véu simples que havia pertencido à avó de Dona Eulália. "Não consigo acreditar que estamos fazendo isso." "Eu posso", a proprietária da pensão disse com um sorriso maternal. "Vi como aquele homem olha para você e para o bebê. Vi como ele mudou nas últimas semanas.
Não é todo dia que um milionário aprende a trocar fraldas e acorda de madrugada para dar mamadeira. Helena sorriu, lembrando-se das primeiras tentativas desajeitadas de Leonardo com as tarefas básicas de paternidade. O homem que comandava impérios financeiros havia ficado aterrorizado diante de um bebê chorando, mas havia persistido com determinação que ela admirava. Agora, 3 meses depois, ele trocava fraldas com eficiência militar e conseguia fazer Bernardo parar de chorar apenas com sua voz baixa e reconfortante. A transformação não havia sido apenas nas habilidades práticas. Leonardo havia mudado fundamentalmente. Havia uma suavidade em seus olhos que não existia antes, uma paciência infinita quando se tratava do filho, e uma dedicação à família que havia surpreendido até mesmo Helena. Um carro buzinou lá embaixo, e Helena espiou pela janela para ver o Porsche prateado estacionado na rua estreita. Leonardo estava parado ao lado do carro, vestindo um terno azul marinho que realçava sua elegância natural. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma leveza que substituíra a rigidez corporativa que sempre o caracterizara. Chegou a hora. Helena disse, pegando o bebê de Dona Marlene e dando um último olhar ao quartinho que havia sido seu lar durante os meses mais difíceis e transformadores de sua vida. Quando desceu as escadas, encontrou não apenas Leonardo esperando, mas também seu João com seus canários em gaiolas decoradas, a Cida com um buquê de flores do quintal e Pedrinho gravando tudo no celular. A família improvisada da pensão havia se reunido para celebrar este momento. Você está... Leonardo começou quando a viu, mas as palavras morreram em seus lábios. Ele a observou descer os últimos degraus, como se estivesse assistindo a um anjo materializar-se diante dele. Ridícula? Ela perguntou, subitamente insegura sobre a simplicidade de seu visual comparado às mulheres sofisticadas do mundo dele. Perfeita, ele corrigiu, aproximando-se para beijar sua testa suavemente. Absolutamente perfeita. O trajeto até a igreja foi silencioso, preenchido pela presença tranquila de Bernardo dormindo no bebê conforto e pela tensão nervosa de dois adultos prestes a assumir um compromisso que ambos sabiam ser definitivo. Helena observava a paisagem familiar do bairro dar lugar a ruas mais largas e casas mais elegantes conforme se aproximavam da Igreja do Rosário, onde Padre Miguel, um homem de 70 anos que havia batizado 3 gerações da família de Dona Eulália, os aguardava. Nervosa? Leonardo perguntou, notando como ela torcia as mãos no colo. Um pouco, ela admitiu. E você? Aterrorizado. Ele respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Mas não pelo motivo que você imagina. Qual motivo, então? Leonardo parou o carro diante da igreja e se virou para encará-la completamente. Tenho medo de não conseguir ser o marido que você merece, ele disse. Tenho medo de que 3 meses de felicidade não sejam suficientes para apagar 8 meses de dor que causei. Helena estudou o rosto dele, vendo vulnerabilidade genuína por trás da confissão. Leonardo, ela disse suavemente colocando a mão sobre a dele. Você passou os últimos 3 meses provando todos os dias que mudou, acordando às 3 da madrugada para ajudar com Bernardo, aprendendo a cozinhar porque eu estava exausta, segurando minha mão durante as consultas médicas pós-parto. Você não precisa provar mais nada. Preciso sim, ele insistiu. Preciso provar todos os dias, pelo resto da minha vida, que você tomou a decisão certa ao não desistir de mim. Bernardo escolheu aquele momento para acordar e soltar um chorinho suave que imediatamente atraiu a atenção de ambos os pais. Leonardo se debruçou sobre o bebê conforto, fazendo caretas engraçadas que fizeram o menino parar de chorar e esboçar algo parecido com um sorriso. Ele concorda comigo, Leonardo disse, voltando a atenção para Helena. Não é, Bernardo?
Papai vai passar o resto da vida provando que ama vocês dois mais que tudo no mundo. A igreja estava decorada com simplicidade elegante. Arranjos de rosas brancas que Leonardo havia insistido em pagar, velas acesas criando uma atmosfera íntima e bancos suficientes para a pequena congregação que haviam convidado. Além dos moradores da pensão, estavam presentes Dona Eulália e suas duas filhas, Dr. Henrique e sua esposa, e, surpreendentemente, alguns colegas de trabalho de Leonardo que haviam insistido em comparecer. Quando Helena caminhou pelo corredor da igreja com Bernardo nos braços, já que não havia ninguém para entregá-la, ela se sentiu como se estivesse flutuando. Leonardo a esperava diante do altar com uma expressão de admiração tão intensa que fez seu coração acelerar. Padre Miguel, com sua voz calorosa e experiência de décadas unindo casais, conduziu a cerimônia com uma mistura de solenidade e alegria que refletia perfeitamente o momento. Quando chegou a hora dos votos, Leonardo insistiu em falar primeiro. Helena, ele começou, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Há 1 ano, eu era um homem que acreditava que sucesso se media em números e contratos. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está em momentos como este, em um bebê dormindo tranquilo, em mãos dadas durante uma caminhada, em alguém que te ama não pelo que você possui, mas por quem você é. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele continuava. Você me perdoou quando eu não merecia perdão. Me deu uma segunda chance quando eu havia destruído a primeira. E me deu o presente mais precioso do mundo. Ele olhou para Bernardo, que babava tranquilamente no vestido de Helena. Prometo passar o resto da minha vida sendo digno da sua confiança, do seu amor e da família que criamos juntos. Quando chegou a vez de Helena, ela descobriu que havia ensaiado um discurso elaborado, mas as palavras que saíram foram muito mais simples. Leonardo, você me ensinou que as pessoas podem mudar, que o amor pode crescer mesmo depois de quase morrer, e que família não é sobre onde você nasce, mas sobre quem escolhe ficar ao seu lado. Escolho ficar ao seu lado hoje e todos os dias que virão. Quando Padre Miguel os declarou marido e mulher, Leonardo beijou Helena com uma ternura que continha 3 meses de gratidão, anos de amor reprimido e décadas de felicidade prometida. Bernardo escolheu aquele momento exato para dar um gritinho de aprovação que fez toda a igreja rir. A festa aconteceu no salão paroquial, decorado com as mesmas flores da cerimônia e mesas cobertas com toalhas brancas, onde Dona Marlene e as outras mulheres da pensão haviam organizado um buffet caseiro que cheirava a amor e tradição familiar. Leonardo circulava pela festa com Bernardo no colo, apresentando orgulhosamente o filho para cada convidado, como se fosse a primeira criança nascida na história da humanidade. Helena o observava à distância, ainda mal acreditando que aquele homem, que um dia a havia rejeitado friamente, agora irradiava felicidade paterna. Vocês conseguiram, Dona Eulália disse, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Contra todas as probabilidades, vocês conseguiram. Conseguimos o quê? Helena perguntou, aceitando a bebida. Provar que o amor verdadeiro existe, a italiana respondeu com um sorriso sábio, e que vale a pena lutar por ele. Quando a festa estava terminando e os convidados começavam a se despedir, Leonardo se aproximou de Helena com uma expressão misteriosa. Tenho uma surpresa para você, ele disse, entregando Bernardo para ela e pegando um envelope do bolso interno do paletó. Leonardo, você já me deu surpresas demais, ela protestou, pensando no carro novo que ele havia comprado para ela dirigir com segurança, no plano de saúde premium para toda a família, na conta poupança que havia aberto para a educação de Bernardo. Esta é diferente. Ele insistiu, entregando o envelope. Abra. Dentro estava a escritura de uma casa, não uma mansão, mas uma casa de classe média num bairro tranquilo, com quintal para Bernardo brincar e quartos suficientes para a família que pretendiam expandir.
Como você... Helena começou, mas ele a interrompeu com um beijo. Comprei na semana passada, ele explicou. Pensei que estava na hora de termos um lar de verdade. Para os três. E para os irmãzinhos que Bernardo vai ter no futuro. Helena riu através das lágrimas, imaginando uma casa cheia de crianças, com os olhos escuros de Leonardo e seu próprio sorriso teimoso. Quantos irmãozinhos você está planejando? Ela perguntou. Quantos você quiser me dar? Ele respondeu, envolvendo esposa e filho num abraço que parecia capaz de protegê-los de qualquer tempestade. Quando saíram da igreja, já era fim de tarde e o sol pintava o céu de dourado e rosa. Leonardo carregava Bernardo enquanto Helena segurava seu braço e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu completamente em paz. Para onde agora? Ela perguntou. Para casa, Leonardo respondeu, a palavra soando como uma promessa. Para nossa casa, para nossa vida, para nosso futuro. E enquanto caminhavam em direção ao carro, uma pequena família de 3 pessoas rumando para uma vida nova, Helena soube que havia tomado a decisão certa naquela noite no hotel, 9 meses atrás. O amor havia vencido o medo, a esperança havia triunfado sobre a desesperança e o final feliz, que ela mal ousara sonhar, havia se tornado realidade.